Essa semana o Conexões Criativas está num lugar inusitado. Aqui tem de tudo. Espelho de interruptor de parede. Madeira de remo de canoa havaiana. E lacre de fita de videocassete. Você lembra? Pois é, tem muito mais engenhoca aqui. E você vai saber agora. O papel e o lápis nas mãos das crianças são muito mais do que entretenimento e brincadeira. As produções artísticas dos pequenos devem ser consideradas e respeitadas como indícios do seu desenvolvimento criativo. A produção artística é uma forma de se materializar e organizar o complexo processo da percepção de mundo. E quando um adulto atua como facilitador, permitindo a esse sujeito criança expandir sua imaginação, o que pode sair daí? Um ser criativo em diversas áreas do saber. Então, eu gosto de chamar a palavra e compreender, né, o sentido dela verdadeiro. É um processo. Ele não acontece assim, hoje, agora, é instantâneo. É um processo. Às vezes mais lento, às vezes menos lento. Eu coloco, então, que acontece com muito respeito ao tempo de cada criança, a capacidade de cada criança ir entendendo, observando, conseguindo ver o material que está ao lado dela, o que ela pode compor com aquilo. E essa criatividade ela vem sendo construída. E qual o papel do adulto que está mediando esse processo? Eu chamo de professor invisível. Ele está ali ao lado, ele deve não intervir a todo instante. Ele não pode ser aquele que vai dar a ideia, ele vai ser aquele que vai conduzir a criança a ter a ideia dela. Então eu, por exemplo, gosto de começar a aula com desenho. Respeito muito o desenho, a gente deve respeitar. E a criança, quando conclui um desenho, eu faço a pergunta, que bacana, você gostou? Em primeiro lugar, a criança precisa estar satisfeita com o que fez. E esse desenho vai ser um desenho para ser admirado apenas, ou você quer utilizá-lo como projeto para a construção de uma engenhoca, para a produção de um desenho maior, de uma pintura numa parede, e aí eu vou dando ideia para um bordado. Eu acho bacana isso, porque às vezes ela fala, não, é só um desenho, e agora eu quero fazer argila, por exemplo. Aí agora, não, eu posso construir, quando ela diz esse posso, aí eu digo sim, agora eu vou ter que começar a trabalhar. Aí eu digo, claro que sim, e de que forma, que tamanho que vai ser. Sabe o quintal das casas de antigamente? Aqueles lugares em que se era permitido derramar o que fosse pelo chão, que não havia problema? E aquelas caixinhas cheias de trecos para se criar engenhocas diversas? Ah, quem viveu esse tempo e usufruiu da liberdade de um lugar como esse, sabe bem o que é se expressar, criar, imaginar. Eu encontrei esse lugar bem no coração da capital do Espírito Santo, na Mata da Praia. Um lugar de invenção e brincadeira. Nem a equipe do programa resistiu e foi jogar peteca. E as entrevistadas do programa que acharam de conversar no telefone sem fio. E eu? Olha para o meu pé. Essa invenção é do Vitor, uma criança de 8 anos que chegou no ateliê e falou, vou criar um sapato. Ele pegou papel e espuma de embalar frutas e construiu o sapato. E eu agora estou experimentando. O Gustavo, ele fez esse carro, por exemplo. Aqui tem uma tampa de algum frasco com outro material que ele adicionou aqui. Isso aqui é material usado em vídeo, em loja de vídeo, quando existia ainda. Para lacrar o vídeo. Para lacrar o vídeo. Isso aqui é uma caixa de queijo, delicioso por sinal. E são uma embalagem descartável. E ele falou que queria uma mola para subir a caçamba do carro dele. E sim, eu não tinha mola aqui no ateliê. E eu falei, vamos construir. E peguei o fio de cobre, que a gente tem bastante material assim, e ele construiu a mola. Eu acho que essa parte do carro, do caminhão dele, foi a parte que mais encantou ele. Tipo assim, caramba, eu fiz a mola do meu caminhão.
o que aconteceu lá dentro da cabeça dele, eu vou agradecer no futuro, porque ele pode, ele conseguiu. Olha só essas caixinhas transparentes e cheias de peças coloridas. São caixas plásticas que antes acondicionavam chocolate. Se em algumas casas elas vão para o lixo, aqui se transformam em organização. A organização do ateliê chama a atenção das pessoas. Nossa, é muito organizado, mas é preciso que seja organizado para que o pensamento da criança, criativo, desse processo que eu estou desenvolvendo, não seja interrompido com busca. Então a criança já sabe que ali tem plástico, ali tem papel, ali tem a caneta. E eu também eu não entrego ouro fácil, não. Eu digo, você pode construir no caso aqui, esse balão. E como? Então, você quer construir ele como? Aí eu devolvo a pergunta. Eu quero tirar de dentro da criança o que ela não sabe que sabe. Porque ela sabe, eu sei que ela sabe. Então eu falo assim, essa confiança que eu tenho na potência da criança. Esse silêncio que eu faço, esse invisível que eu fico. E como? Aí eu vou... Olha, ali tem bastante material interessante que pode ser legal para o seu processo aqui de construção da sua engenhoca ou da sua pintura. Ele precisa entender que ele pode escolher a forma com que ele vai trabalhar. E ao ele saber isso, ele criança, ele ser bacana que está aqui com essa busca, ele vai acreditando que pode. Mas aí eu paro e percebo que eu já sou só uma pessoa que traz o material para cá, porque ele já está no processo criativo. Ele já chega aqui, olha, agora eu vou fazer isso e vou fazer aquilo e vou fazer aquilo, e eu já quase que não acompanho mais, porque o pensamento dispara. A criatividade é tão incrível que quanto mais você cria, mais você cria. Você não gasta a criatividade, você alimenta a criatividade. Aqui você não forma só um artista, né? Não. Aqui é um lugar de desenvolver a criatividade, de desenvolver capacidades, habilidades. Então, assim, eu quero formar, se é que eu formo alguma coisa, para mim eles já estão prontos, astronautas mais criativos, engenheiros mais criativos, pessoas que transformem esse nosso planeta, né? Que não estão falando desse universo, né? Sabe aquelas coisas que chamamos de bugigangas, quinquilharias e alguns até consideram lixo? Pois bem, no ateliê Margarete Freitas, tudo isso tem função na mente criativa de uma criança e de alguns adultos, como essa artista que está sempre em ebulição. O material descartado passa por um processo de esterilização e se transforma em matéria-prima para dar asas à imaginação, como é o caso dessa privada. Você consegue adivinhar do que é feita? Isso aqui é uma tampa de um amaciante, um sabão. Isso aqui é um outro objeto que eu não sei de onde veio, uma cantoneira. Isso aqui é um fio dental, que virou um vaso sanitário belíssimo, que eu me amarro nele. Depois que você vê esse processo criativo acontecer, tipo, deixa que eles sabem, deixa que eles fazem. Possibilita, permite, para. A coisa mais difícil quando eu treino o pessoal aqui, minha equipe, deixa, confia. E aí saem coisas maravilhosas que a gente, nossa, nem tinha pensado nisso. No próximo bloco você vai conferir a integração da criatividade com a natureza. De volta com Conexões Criativas, você vai saber como a natureza contribui com o processo criativo. Além do contato com o ambiente natural, aqui se aprende a usufruir de matérias-primas oriundas da natureza, como terra, argila, folhas, e fazer tudo virar arte ou invenção. Volto eu a falar de respeito. Respeito ao material, à matéria. A argila, a terra, são matérias da natureza. Essa criança precisa estar conectada com essa natureza. Aliás, todos nós.
com essa natureza que nós precisamos de cuidar e respeitar. Então vem o material de reuso, eu vou respeitar. Mas eu preciso respeitar de uma forma mais profunda, com uma compreensão de que eu estou cuidando, eu sou responsável por essa natureza, fazer parte dela. E aí eu conto histórias, eu falo um pouco também de história da arte para eles, mas o principal é assim, não existia tinta para comprar, a tinta vinha da natureza. E aí, como é que era feito? Então tinha que pegar aquela terra e moer, aglutinar com uma gordura, no caso aqui a gente usa a cola, e eles vão criando tintas a partir de minerais encontrados no solo. A atenção que é prestada a essa natureza faz parte de um processo criativo, porque se você não se conecta com o que você está fazendo, também você não consegue. Não é só chegar, pegar, fazer, encontrar a tinta pronta. Eles vão perceber que essa tinta, se ela tiver algum, por exemplo, componente nela, ela vai se tornar argila e vai poder ser moldada. Então são materiais plásticos, né? Afinal, eles vão ser transformados em tinta, transformados em escultura por elas. Cabe a esse mediador, esse adulto mediador, fazer essa conexão com a natureza? Acredito que sim. Acredito que muitas crianças não têm oportunidade, então a gente precisa oportunizar. Outras crianças já chegam prontas, até porque elas já estão acostumadas com ambientes. Aqui no ateliê eu tenho um espaço bem natural. Eu tenho um quintal, pé no chão mesmo, terra, areia e a gente trabalha muito, faço muitas aulas lá fora com eles e eles têm essa conexão bacana aqui. Mas quando eu faço, por exemplo, colônia de férias, as crianças chegam, tem umas que chegam a fazer assim, como se sai do cimento e esse contato com a terra, descalço, aquilo é quase que impossível. E eles vão se acostumando. E sim, eu acho que é papel do adulto considerar esse approach, né, com a natureza, assim, senão não fica fácil para a criança, não. Essa sua confiança agora vai virar uma exposição. Fruto dessa confiança, fruto desse trabalho, agora dia 14 de setembro, no próximo mês, a gente vai fazer uma exposição aqui no ateliê, contemplando trabalhos realizados desde fevereiro, trabalhos individuais e coletivos também, de todas as turmas. O nome da exposição, Entre Tantas Linhas, Nós. Linhas de pensamento, linhas de costura, linhas de desenho, linhas, entre tantas linhas, nós. E a exposição está belíssima, não vou poder contar. Estão todos convidados, vai acontecer num sábado, manhã e tarde. As crianças podem vir e vão ter algumas oficinas também acontecendo para não deixar ninguém com água na boca, né? Eu quero que esse visitante acabe fazendo parte da exposição, que o trabalho dele, o resultado do trabalho, entre na exposição também. Não posso falar muito não, que isso vai ser bem legal. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com uma entrevista com Luísa Boé, que nos conta sobre o ritual de criação de suas músicas. Programa Conexões Criativas, com Ivana Esteves. Oferecimento Zaya, inovação em negócios. Slim Med, Centro Integrado em Saúde da Mulher e na Forma Delas. Mulheres que inspiram. Estamos de volta com Luísa Boé, que nos conta da emoção de trabalhar com grandes nomes da música brasileira. Ela é capixaba, radicada no Rio de Janeiro. Teve desde muito nova experiências criativas diversas por meio da prática artística, que a inspiraram a compor desde cedo. Formada em relações internacionais, deixou por fim ecoar o ser criativo e hoje libera sua emoção para produzir música como cura
e shows em que a artista se desvela a cada nova performance. Luísa, como acontece seu processo criativo? O meu processo criativo, eu sinto que ele vem de um lugar de conexão. Não é muito planejado. Então eu sinto que quando eu estou conectada, quando eu estou pedalando, andando, ou quando eu pego o violão sem pensar muito, as coisas vão emergindo. Então, tem música que eu já fiz andando para o supermercado, tem música que eu fiz porque eu escrevi um poema no diário e depois virou uma música. Para mim, é um momento de muita cura, porque nesse momento que as coisas vão emergindo, é como se eu estivesse criando um mantra para mim mesma, para o que eu estou vivendo no momento. Então, eu chamo a minha música de música mágica brasileira e eu sinto que são medicinas poéticas para os processos de vida. Como surgiu a Luísa cantora? Ela surgiu criança, a Luísa cantora é a Luísa criança. Então, o sonho da criança artista que sempre esteve ali, mas que em algum momento, né, eu fui me desconectando. Enfim, essa criança que ama cantar estava sempre viva em mim e em algum momento, depois que eu já estava morando no Rio, começou a ficar muito forte o meu compor, né? É algo que eu já fazia desde os 17 anos, mas eu comecei a enxergar aquilo como algo muito valioso, que não era possível que aquilo era só um hobby, que eu ia escrever, compor e guardar. E quando você achou assim, é agora que vai ser a virada, e como foi isso? Eu estava estudando Relações Internacionais, né? Eu me formei em RI na PUC do Rio e eu estava no intercâmbio em Paris. E era um momento que eu passava muito tempo sozinha e que eu fiquei compondo muito. E aí chegou um momento que eu compus uma música para o meu pai. E o meu pai, ele morreu por um suicídio, que é uma morte super trágica e muito traumática, né? Para quem fica também, né? E quando eu compus essa música, que foi uma música de tanta leveza, que está no primeiro disco, chama Valsa para Roberto, eu falei, nossa, isso me traz muita cura, assim. Eu preciso colocar isso no mundo, eu preciso partilhar essa medicina com outras pessoas. Então eu fiquei super determinada, assim, quando eu voltar para o Brasil, eu vou formar uma banda. E tinha que ser na cara de pau, né? Porque eu não tinha amigos músicos que eu ia falar, e aí, gente, vamos formar uma banda? Não, tem que ser classificados. Procuro banda. E aí eu colei um cartaz na Faculdade de Música da Unirio e as pessoas foram aparecendo. E assim que tudo isso foi se construindo, né? Formei a banda, juntei esses músicos, a gente gravou o primeiro disco. Fala um pouco desse primeiro disco. Qual é a essência, né? Eu acho que a essência desse primeiro disco é a pluralidade, porque como foi o primeiro, né, tinha composições de anos atrás, tinha composições de semanas antes da gravação e foi uma junção assim de ritmos, de referências, de influências, né, do que eu sempre ouvi. Dentro dessa sonoridade do primeiro disco. Então, Terra Mar é a coisa mais linda que eu já fiz até hoje, que é esse novo disco, esse EP. Foi produzido pelo Cassim. Cassim é, assim, o grande alquimista da música brasileira, que já produziu discos do Los Hermanos, Caetano Veloso, Vanessa da Mata, Jorge Ben, Adriana Calcanhoto. Então, assim, todas as pessoas que eu sou fã, o Cassim produziu. E discos incríveis, assim, memoráveis. Tem músicos, assim, com quem eu sempre sonhei trabalhar de vários lugares do Brasil. Então tem Fernando Catatal, que é de Fortaleza, Manuel Cordeiro, que é do Pará. Tem o Jacques Morelenbaum, que tocava com Tom Jobim, né, lá do Rio. O Domênico, Paulo Santos, que era da Rock Tea, que é de Minas. E a super participação do Otto, que é um cantor pernambucano, que eu sou muito fã. E aí ele gravou a música lá de São Paulo, áudio, e depois a gente gravou um clipe juntos, que foi super lindo, rolou uma super química, assim. E eu tô muito orgulhosa. E agora eu tô produzindo, né, preparando os shows de lançamento
da turnê Terra Mar e que, se tudo der certo, vai passar aqui em Vitória rapidinho. O Terra Mar, né, a gente não chama ele de CD, a gente chama de EP, porque são 4 músicas, né? A gente chama de CD a partir de umas 6, 7. E Mãe é uma música que eu compus em outubro do ano passado, depois de um curso incrível, assim, de palhaçaria feminina sagrada, que também é esse lugar da arte como ritual, de muita conexão com a força ancestral feminina. Eu compus essa música e eu nem achava que eu ia gravar, assim, porque é uma música muito íntima sobre a minha relação com a minha mãe, né? Que fala, que vem de um lugar da constelação familiar, de eu sou pequena, você é grande, ao mesmo tempo que reconhece a imperfeição da mãe e que reconhece que toda mãe tem uma criança dentro de si, que é uma criança com várias feridas, uma criança que também não teve uma mãe perfeita e que ainda assim existe muita... a imperfeição da mãe é sagrada. Então, eu achei que eu não fosse gravar, porque é uma música muito visceral, mas esse ano eu fui com a minha mãe, a gente passou o Réveillon em Piracanga, que é uma ecovila lá na Bahia, e a gente fez um curso e no meio de uma palestra eu senti de pedir para cantar essa música. Cantei tremendo, assim, me emocionando, e no final metade das pessoas estava com a cara inchada, que tinha chorado muito, e eu falei, nossa, se eu acredito na música como cura, por mais vulnerável que seja essa música para mim, eu sinto que eu preciso partilhar ela e colocar no mundo. E acabou que foi colocada no mundo da forma mais incrível, né? Porque é produzida pelo Cassim, com cello do Jacques Morelenbaum, que assim, é o grande cellista desse país. Com guitarra do Catatal, que eu sempre sonhei em trabalhar também. Percussão do Paulo Santos, que faz percussão com tubos de PVC, com marimba de vidro, então são instrumentos muito lúdicos, muito mágicos, assim. E um clipe muito lindo, que eu pude trazer todas essas referências de todos os meus anos de terapia, da constelação familiar, da criança ferida. Acho que por isso que reverberou tão bem, né? Tem muitos terapeutas e psicólogos que me escrevem dizendo que estão usando a música e o clipe nos seus trabalhos para falar de cura com a mãe, para falar de criança ferida. Então, para mim, esse é o grande reconhecimento que me nutre e me faz acreditar que o caminho é esse, sabe? Luísa, fala de Vitória. Que música é essa? Então, Vitória é uma música que eu fiz para minha cidade. Eu vim para cá com 15 dias de vida, cresci aqui, sou capixaba. E né, tô esses anos morando no Rio e tenho uma frase do Saramago que eu acho que ilustra muito essa minha relação com a cidade, que é preciso sair da ilha para ver a ilha, não nos vemos se não saímos de nós. Então eu sinto que ter saído um pouco da ilha me fez enxergar a Vitória com todas as suas belezas, e é isso que eu canto nessa música, né? Então, tem várias referências à minha vivência com a cidade, e a música vai um pouco passeando também pelos lugares, né? A letra, enfim. Vai sair no aniversário da cidade, vai ser minha reverência, minha homenagem à Vitória. Espero que vocês gostem. O Conexões Criativas fica por aqui. E eu espero você na próxima semana com muito mais criatividade, inovação, sustentabilidade, meio ambiente e empreendedorismo. Na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Programa Conexões Criativas, com Ivana Esteves. Oferecimento Zaya, inovação em negócios. Slim Med, Centro Integrado em Saúde da Mulher e na Forma Delas. Mulheres que inspiram.